Bom, pessoal, então se a gente pegar a integral do slide anterior e substituir, né, amplitude de campo a mais por V0 mais sobre C1, né, e também, né, porque ela aparece aí multiplicada pelo conjugado dela mesma, por I0 mais sobre C2, que a gente partiu dessas relações lineares aqui, né, entre corrente e amplitude de campo, e amplitude de tensão e amplitude de campo, a gente obtém isso daqui, tá? Basta olhar aqui, né? Ele vai entrar aqui nesse termo, o A mais e o conjugado dele, né? Módulo de A mais ao quadrado é igual a mais vezes o conjugado dele. Então você vai ter esse cara aqui vezes o conjugado disso daqui no lugar do A mais exatamente nessa posição. O restante permanece igual, né? E daí, qual que é o interessante disso daqui, né? É desejável que, se V0 mais e I0 mais são agora as novas amplitudes de tensão e de corrente que a gente está querendo definir aqui, né? Se são elas, é interessante que a potência se propagando no guia de onda seja igual a 1 meio de V0 mais vezes I0 mais conjugado, vamos colocar dessa forma aqui, porque essa é a expressão para a potência numa linha de transmissão, né? Quando a amplitude da onda de tensão é essa e a amplitude da onda de corrente é essa daqui. Né? Então seria desejável que, se nós estamos definindo essa tensão equivalente, a amplitude de tensão equivalente e essa amplitude de corrente equivalente, que elas ainda satisfaçam essa expressão para que a potência seja exatamente isso daqui. Então isso vai ser válido quando o termo que está no denominador aqui, né, C1 vezes C2 conjugado, for igual à integral de fluxo, essa daqui, tá? Porque daí, se eles forem iguais, né, esse termo cancela com esse aqui e a gente vai ter exatamente isso. Tá ok? Então, o que isso nos dá? Né? Que isso nos dá uma equação que nos permite achar essas constantes de proporcionalidade C1 e C2. Mas é só uma equação. Note que isso aqui é algo conhecido. Né? Se você conhece aqui o modo que você tem o campo elétrico dele, né, a componente transversal do campo elétrico e do campo magnético, e isso você pode calcular, isso aqui vai te dar um valor numérico do lado direito dessa equação. Mas aqui nós temos duas variáveis que nós, na verdade, estamos querendo determinar, né? Porque se a gente tiver C1 e tiver C2, a gente pode voltar aqui em cima e aqui, né? E determinar V0 mais e I0 mais, multiplicando a amplitude do campo por C1 e por C2. Daí que essa relação que a gente acabou de encontrar, que está reproduzida aqui, ela nos dá uma equação, né? Equação número 1 para C1 e para C2, mas que são duas incógnitas, né? Então a gente precisa de uma outra equação para determinar unicamente C1 e C2. Então, no entanto, precisamos de mais uma relação para que ambas as constantes fiquem unicamente definidas. Para isso, podemos usar a definição da impedância característica Z0. Z0 é V0 mais sobre I0 mais, por definição. V0 mais e I0 mais é o que a gente está querendo definir aqui para um guia de onda. Para uma linha de transmissão eles aparecem naturalmente, mas para um guia de onda não. Né? Se a gente substituir aqui o que a gente pressupôs, né, que V0 mais é igual a C1 vezes a constante de amplitude para o campo e 0 mais vai ser 2 vezes essa mesma amplitude, a gente vê que a impedância característica vai ser igual a C1 sobre C2. Então isso nos daria uma segunda equação. E aí, que valor você poderia escolher para a impedância característica? Né? Poderia ser 50 ohms, tá? Z0 50 ohms. Poderia ser unitário, né? Se a gente fizer com que a impedância característica seja unitária, isso é uma opção. Podemos escolher a impedância característica Z0 igual a impedância de onda. Né? Então, a impedância de onda é a relação, né? Vamos lembrar, a gente definiu no começo dessa aula, entre o E transversal, nunca me lembro se o T de transversal eu estou colocando aqui em cima ou embaixo, mas enfim, né? Sobre o H transversal, que você pode calcular. Você tem o modo do guia de onda, você vai conhecer o E e vai conhecer o H. Tá? Lembrando que a razão entre as componentes transversais de campo elétrico e magnético é a impedância de onda, que eu acabei de escrever aqui. Tá? Mas beleza, né? Então você pode fazer ZW igual a Z0, ou você pode fazer 50 ohms, ou você pode fazer unitário, mas de qualquer forma isso aqui é a segunda equação. Duas linhas e duas linhas, que em conjunto com a primeira,
que está aqui, permite calcular C1 e C2, e daí tendo C1 e C2, né, você obtém lá o V0 mais como C1 vezes a amplitude de campo da onda progressiva, e 0 mais igual a C2 vezes a mais. Tá? Isso aqui é a amplitude de campo, você tem, né, o campo, você conhece os campos eletromagnéticos a priori, e tendo C1 e C2, você obtém a tensão e a corrente equivalente. Tá? Isso aqui, então, ou seja, a gente consegue definir uma tensão e uma corrente equivalente dessa forma aqui. Note que o que a gente impôs aqui é que a potência, essa tensão e essa corrente fossem definidas tal que a potência fluindo pelo guia fosse a potência que de fato está fluindo, que pode ser calculada a partir dos campos. Isso que a gente impôs no fundo aqui. Mas que num problema onde fisicamente a gente não consegue, né, definir unicamente a diferença de potencial, vamos dizer, entre um condutor de cima e o condutor de baixo, aqui como a gente expôs no começo, a gente consegue calcular essas tensões, essa tensão e essa corrente equivalentes. Tá? São equivalentes e podem ser usadas aí para toda a formulação. Então, daqui até o restante do curso, né, a gente vai, em diferentes ocasiões, falar de amplitude de tensão e amplitude de corrente. E para guias de onda, você vê que tem essa sutileza aí que não é trivial você definir uma tensão, uma corrente, mas essa forma que a gente acabou de expor aqui permite definir. Legal, então agora que a gente já definiu, né, amplitudes de tensão e corrente para todas as estruturas guiadas que poderíamos utilizar, né, elas vêm naturalmente para linhas de transmissão, mas a gente definiu para guia de onda também como calcular amplitude de tensão e corrente equivalentes. Agora a gente pode começar a falar dos parâmetros de rede, tá? Que são o assunto aqui. Então, vamos começar por algo que talvez vocês já estejam familiarizados, que é matrizes de impedância e admitância. Tá? Então, considerando uma rede de duas portas, tá? Porta 1 e porta 2, se você tem acesso à tensão e à corrente em cada uma das portas, né, observando que nessa configuração aqui, para tratar de matriz de impedância, a corrente sempre vai ser considerada como entrando na porta, então perceba isso. A matriz, nesse caso, a matriz de impedância dessa rede é definida da seguinte forma, né, de tal forma que se você pegar o vetor tensão, né, que seria esse cara aqui, V1 e V2, ele vai ser igual à matriz de impedância vezes o vetor corrente, né? Que tem os seus elementos aqui da linha 1 e da linha 2 igual a corrente na porta 1 e a corrente na porta 2 respectivamente, tá ok? Então você tem Z11, Z12, Z21 e Z22. Né? E se são definidos dessa forma, cada elemento da matriz de impedância, né? Cada elemento Z e J, vai acabar sendo igual, né? ZIJ igual VI sobre IJ, tensão I, tensão na porta I, sobre corrente na porta J, né? Onde I e J podem ser, para uma matriz de duas portas, 1 e 2, em ambos, né? E com essa observação que está escrita aqui no canto, né? De que a corrente IK vai ter necessariamente ser igual a zero para todo K diferente de J. Então, J é a porta associada à corrente aqui, quando você está calculando a impedância, né, como a razão entre a tensão e a corrente. Então, se a corrente que você usa nessa expressão, né, a corrente que está fluindo pela Jésima porta, você tem que garantir que todas as correntes em todas as outras portas que não sejam a porta J são nulas. De onde vem isso aqui? Da própria matriz, a gente pode facilmente observar, né? Vamos considerar escrever aqui a primeira linha aqui dessa igualdade. Então a gente tem que, por exemplo, V1 vai ser igual a primeira linha vezes o vetor, então Z11 vezes I1 mais Z12 vezes I2, não é isso? Eu só escrevi aqui o produto da matriz pelo vetor. Se a gente tem isso, né, e a gente quer definir, por exemplo, Z11, a gente pode definir Z11 como sendo Z11 como sendo V1 sobre I1, contanto que esse segundo termo aqui seja nulo.
E para ele ser nulo, I2 tem que ser 0. Tá? Então é exatamente isso aqui, né? Só que para o caso particular do Z11. Se você pode fazer o mesmo raciocínio para o Z12. Né? Vamos apagar aqui. Se aqui a gente estivesse falando do Z12, então o Z12, passa o I2 dividindo, ele é V1 sobre I2, contanto que o primeiro termo aqui agora, né, seja nulo. Isso vai ser verdade. Então, necessariamente aqui a gente tem que I1 tem que ser nulo. Tá claro? Então, por isso que você tem que a corrente na outra porta aqui. E, na verdade, né, quando a gente escreve essa impedância que entra na matriz de impedância dessa forma aqui, né, a gente está considerando que a corrente é a excitação, né, aquilo que está excitando, e a tensão VI é aquilo que está sendo medido. Tá? Você pode pensar dessa forma aqui, que é bastante útil. Né? Então, o que você vai fazer aqui? Se você for, por exemplo, calcular esse cara aqui que a gente acabou de falar. Vamos dar um exemplo com esse cara aqui. Então, Z12, V1 sobre I2. Você vai, então, dividir, né, a tensão na porta 1, V1, pela corrente que está entrando na porta 2 e 2, né? Só que você vai fazer I1 igual a 0. Esse cara aqui vai ter que ser igual a 0. Para que I1 seja 0, necessariamente a porta 1 tem que estar em aberto. Necessariamente isso que tem que acontecer. Né? Vamos olhar para o caso do Z11 que a gente tinha falado anteriormente. Z11 vai ser V1 sobre I1 com I2 igual a 0. Estou só seguindo essa definição aqui. Então você pegaria aqui, né, o que entraria nessa expressão seria a tensão na porta 1 e a corrente na porta 1, só que com agora, né, nesse caso aqui, I2 nulo. Para que I2 seja nulo, essa porta, a porta 2, tem que estar em aberto. Tá? Tem que estar aberto como ela está ilustrada aqui. Em algumas situações, né, a porta vai ter que estar em curto. Quando a gente falar de matriz de admitância, a gente comenta isso aí, mas nesse caso ela tem que estar em aberto. Legal, e aqui algo que pode ser útil, que é a associação em série, né, de redes de duas portas em termos das suas matrizes de impedância. Então, matrizes de impedância podem ser combinadas em série, ou seja, você pode calcular a matriz de impedância de uma combinação, de uma associação em série aqui de duas portas, tá, de duas redes de duas portas. Então, a associação em série, né, da primeira rede com matriz de impedância Z' com a segunda rede com impedância Z2' é dessa forma aqui. Tá? De tal forma que a corrente que entra pela porta 1 da primeira rede, né, I1, vai fluir por aqui, né, e vai sair aqui embaixo, né, e vai entrar em série aqui na porta 1 da segunda rede que está aqui embaixo. Perfeito? Então, se isso aqui estivesse associado em paralelo, como é que isso aqui ficaria? A gente pode pensar, para garantir que a gente percebe que isso aqui é uma associação em série. Né? Se tivesse associado em paralelo, esse terminal aqui, da porta 1 da rede de cima, estaria conectado agora a esse terminal aqui da porta 1 da rede de baixo, e esse terminal aqui da porta 1 da rede de cima, o terminal de baixo, estaria conectado a esse terminal aqui. Tá? Daí perceba que se esse cara aqui tivesse conectado a esse cara aqui e esse aqui a esse aqui, elas estariam paralelo. Da forma como está aqui, elas estão em série. Então eu vou apagar tudo isso, vamos prosseguir. Então, seguindo, os terminais da porta 1 são conectados em série com os terminais da porta 1' são conectados em série com os terminais da porta 1 duas linhas. E os terminais da porta 2', né, são conectados em série com os terminais da porta duas linhas. A mesma coisa está acontecendo na saída aqui. Então perceba o que está acontecendo. E daí você pode querer calcular uma matriz de impedância, né, dessa associação. Então o que está representado aqui pelo retângulo tracejado é a rede equivalente à associação em série dessas duas redes individuais, né, que vai ter uma tensão V1 e uma corrente I1, tá, na porta 1, e uma tensão V2 e uma corrente I2 na porta 2. Tá certo?
Então como é que fica isso aí, né? Conectando em série as correntes são iguais e as tensões se somam. Então vamos, essa primeira afirmação aqui, constatar ela voltando para a figura, né? As correntes são iguais, então a corrente 1 vai ser igual a I1', I1' vai entrar aqui na porta 1, sair pela própria porta 1, né? Entrar agora pela porta 1 da segunda rede, aqui por baixo, né? Sair pela essa mesma porta 1, que aqui está sendo chamado de porta 1, duas linhas, né? E sair aqui embaixo, e vai ser igual I1. Então as correntes vão ser as mesmas. I1' vai ser igual a I1 duas linhas. Tá? Além disso, as tensões, né, nessa associação em série, você vê da própria figura que a tensão V1 duas linhas aqui, somada à tensão V1', vai ser igual à tensão V1 da rede equivalente. Tá certo? Então a mesma coisa poderia ser constatada na saída. Tá? Então, ou seja, o que a gente acabou de apontar na figura é que I1 igual a I1' e é igual a I1 duas linhas, né? I2 igual a I2', que também é igual a I2 duas linhas, e as tensões se somam. Tá? V1 igual a V1' mais V1 duas linhas, e na porta 2, né, ou nas portas 2, V2 da rede equivalente é igual V2' da primeira rede, mais V2 duas linhas da segunda rede. Tá? Utilizando esses resultados e o fato de que impedância, né, é tensão sobre corrente, então a gente acabou de falar, né, ZIJ é igual VI sobre IJ, as correntes que estão no denominador são iguais e as tensões se somam, você pode constatar que, utilizando esses resultados em conjunto com as equações matriciais para cada rede individual, que a matriz de impedância da rede equivalente vai ser a soma das matrizes de impedância das redes individuais, porque impedância é tensão sobre corrente, as tensões estão se somando aqui para cada porta e as correntes são iguais, então se você somar as matrizes de impedâncias, você tem a matriz de impedância da rede equivalente a essa associação em série. Tá? Então a conexão de duas redes de duas portas em série é representada pela soma das matrizes de impedâncias individuais. Perfeito? Então esse é um ponto. E aí, ok, tá uma propriedade importante. Então, se elas estão associadas em série, você soma as matrizes de impedância para calcular a matriz de impedância da rede equivalente que está representada aqui pela linha tracejada. Então, agora para finalizar, vamos falar de matriz de admitância, né, definida de maneira similar à matriz de impedância. Então, se a gente considerar uma rede de duas portas, novamente, né, lembrando vou frisar aqui novamente, que quando a gente está falando de matriz de impedância e admitância, corrente entrando em cada porta é corrente positiva. A convenção é que a corrente positiva está entrando em cada porta. Isso não vai ser sempre o caso quando a gente falar de outros tipos de parâmetros de rede. Tá? Note isso daqui. A matriz de admitância, né, de uma dada rede de duas portas, porta 1 e porta 2, é definida através dessa igualdade aqui, né? De tal forma que o vetor corrente, que tem suas linhas iguais a I1 e I2, na porta 1 e na porta 2, vai ser igual à matriz de admitância, né? A matriz Y, vezes o vetor tensão, né? Que tem suas linhas iguais à tensão na porta 1 e a tensão na porta 2. Aí. Então, de tal forma que, né, cada elemento da matriz de admitância é definido dessa forma que está aqui embaixo. Ok? Então, de tal forma que Y e J, né, Y e J vai ser igual a corrente na porta I dividido pela tensão na porta J. De novo, né, no denominador aqui a gente considera aquilo que é excitação, então imagina que você está aplicando uma tensão na porta J e medindo uma corrente na porta I. Tá? Então, Y e J vai ser I na porta I sobre V na porta J, com a tensão em qualquer outra porta K, ou para toda a porta K, né, diferente de J, tá, nula. Então, você está fazendo, curto-circuitando qualquer outra porta K diferente de J. Né? Aqui a gente é uma matriz de duas portas, então
Se a porta J for a porta 1, por exemplo, a porta K vai ser a porta 2 necessariamente, mas isso não vai ser o caso quando a gente generalizar isso para matrizes de mais de 2 portas, ou para redes de mais de 2 portas, melhor dizendo. E, ok, né? Para ver que isso aqui, a razão dessa ressalva aqui que está aqui embaixo, né? A gente faz da mesma forma aqui, né? Vamos considerar a primeira linha aqui dessa igualdade, então I1 vai ser igual a Y11 vezes V1 mais perdão, vamos corrigir isso aqui, Y12 vezes V2. Para você calcular o Y11, ele vai ser igual a I1, faltou aqui o V1, né? I1 sobre V1, contanto que esse segundo termo seja igual a zero. Se esse segundo termo for igual a zero, né? Se isso aqui for igual a zero, você pode pegar e passar o V1 dividindo e o Y1, né, da matriz de admitância vai ser I1 sobre V1. Caso contrário, essa igualdade não vai ser verdadeira, né? Então, necessariamente, você tem que ter V2, tá, igual a zero. Então, por isso que tem isso aqui fazendo parte da definição. E aí, né, vamos olhar para esse caso aqui. Tá? Você está medindo a corrente na porta 1, corrente que está entrando na porta 1, dividindo ela pela tensão aplicada nessa mesma porta, com V2 igual a zero. O que acontece se V2 é igual a zero? A diferença de potencial entre esse ponto aqui, ou esse terminal, esse condutor de baixo, e esse terminal de cima é zero. Significa que eles estão no mesmo potencial. Para eles estarem no mesmo potencial, isso só poderia ser satisfeito se eles estivessem em curto. Tá? Então, note que essa condição aqui de baixo, ela implica que a outra porta aqui, né, que não a porta J, na qual você está aplicando tensão, ela está curto-circuitada. Tá? Então, se a porta J é a porta 1, a porta 2 vai estar curto-circuitada. Se você fosse definir o Y12, por exemplo, né, igual I1 sobre V2, você teria que V1 teria que ser, vamos puxar aqui, né, V1 igual a zero, ou seja, aí nesse caso a porta 1 estaria curto-circuitada, você estaria aplicando uma tensão na porta 2, medindo a corrente na porta 1 e dividindo esse I1 por V2, tá? Só que com a porta 1 curto-circuitada, né? Ou seja, a diferença de potencial entre os terminais da porta 1 tem que ser zero, tá? Então necessariamente isso é equivalente fisicamente aí a um curto, tá claro? Então, enfim, né? Definição de matrizes de impedância e admitância aí. Na próxima aula a gente prossegue generalizando para o caso de uma rede de N portas, né? A gente falou aqui sobre matriz de impedância e admitância para redes de 2 portas, a gente vai generalizar isso e continuar falando dos demais parâmetros de rede. Tá, ok? Então até a próxima.